E o padre falou umas situações até um tanto quanto contraditórias. Criticou a administração municipal, dizendo que o prefeito estaria querendo laicizar o município. Laicizar seria tornar o Estado laico, uma expressão até interessante. Mas ainda o padre ainda polemizou mais quando disse que é um crítico em relação aos valores gastos com os shows por parte da administração de Navegantes. Shows estes programados agora para o aniversário dos 60 anos da cidade. Há quem diga que a reação do sacerdote foi por conta da presença de um show evangélico na programação de Navegantes. E não há show católico na programação. O padre ainda comenta que Navegantes tem uma tradição católica e que seria uma cidade católica e que por isso, com essa tradição cultural e religiosa, deveria obter mais atenção por parte da gestão pública. Então a gente vai saber um pouco mais dessa situação ouvindo o próprio sacerdote, não é, Robert Souza? E também ouvindo o prefeito Libra, né? Está o padre aí se posicionando em relação ao prefeito e o prefeito também respondendo a essa situação. Às 7h49, então, vamos à fala do padre ocorrida dentro do Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, na missa. Vamos lá. Teve uma crítica do povo de Navegantes a qualquer padre que aqui passou. Agora o poder público está sucumbindo à religiosidade do povo Navegantes e o povo Navegantes não faz nada? O que está acontecendo aqui nessa cidade? Estão querendo laicizar Navegantes, é isso? Cadê os vereadores católicos que nós temos lá? Gente, não dá para engolir mais isso na cidade de Navegantes. Não dá. Vamos contratar um mundaréu de show. Mas quando se refere à cultura religiosa da cidade de Navegantes, é só olhar um pouquinho para a história. Navegantes é cidade porque Dom Joaquim foi atrás e para a criação da paróquia também sugeriu que se criasse aqui a cidade de Navegantes. Estão esquecendo da cultura do povo de Navegantes. Essas pessoas que vêm de fora não entendem a cultura do povo de Navegantes, que está tomando o poder público e ninguém fala nada. Vocês vão engolir assim mesmo? 4 anos vocês vão engolir o executivo da cidade de Navegantes aniquilar a nossa festa? Aniquilar a religiosidade do povo de Navegantes? É isso mesmo que vocês vão deixar fazer? Está muito confortável assim? E não vem me dizer que, mas está fazendo algo na saúde. Não está fazendo não, porque eu tenho minha família aqui, eu sou de Navegantes e sei o que passa a minha irmã todo dia quando precisa ir na fila do SUS. Acordem, questione o executivo e façam isso pelo meio do legislativo. Parem de ficar submetendo a autoridade que está acabando com a religiosidade católica da cidade de Navegantes. Navegantes é uma cidade católica. Navegantes tem uma rainha, Senhora dos Navegantes. Quer o poder público conheça ou não? E se não estão felizes, saiam. E só vão sair se vocês pararem de ficar de boca aberta, de engolir isso, de achar, mas porque a cidade desenvolveu, porque não dá para fazer. Dá sim. Dá para fazer. É só o poder público querer. Mexam-se. Acordem. Vamos ficar mais 2 anos nisso? Nós temos tanto católico, não dá para fazer um baixo-assinado e protocolar na Câmara de Vereadores, que é a casa comum do povo? Como é que algumas outras coisas para outras religiões podem? Acordem. Acordem. Eu estou indignado com o que está acontecendo na Navegantes. Aí, o posicionamento do padre seria, então, Padre Alessandro, não é o pároco do município, mas foi na missa, então, do dia 14, lá dentro do santuário, este posicionamento. Enfim, depois a imagem cai nas redes sociais, as pessoas comentam, começam a citar, e evidentemente isso vai diretamente
à administração municipal, isso vai diretamente ao gabinete do prefeito Libardone Fronza, que é evangélico, e se posiciona então, fala sobre o que ele achou do sermão do padre, das cobranças feitas pelo sacerdote. Exclusividade aí, trabalho da Marília Cordeiro com a administração municipal. Nós vamos agora ouvir então o posicionamento do prefeito Libardone Fronza. Eu fui surpreendido, né, no domingo de manhã com ligação de algumas pessoas e depois por um vídeo, né, gravado no santuário aqui de Navegantes, da qual o padre que estava celebrando a missa falou sobre a administração atual com relação ao apoio à Igreja Católica. Então, o nosso posicionamento, eu estou aguardando o padre Eduardo, que é o pároco aqui da nossa matriz. Ele não está aqui, esse padre veio de fora e eu não consegui entender a conotação dos seus questionamentos, da sua indignação, até porque em nenhum momento ele nos consultou, perguntou qual o tipo de apoio que nós estávamos dando, de que forma nós estávamos dando. Então eu prefiro que o padre Eduardo chegue em Navegantes, quarta-feira, e a gente sente e converse para saber se é um posicionamento da própria diocese, da igreja aqui de Navegantes mesmo, ou é um posicionamento particular do padre que tem algum outro cunho que não seja o cunho do desenvolvimento da cidade de Navegantes. Aí, rapidão, o prefeito Liba se posicionando, expressando também a situação. Agora o que a gente pode observar é o seguinte: é interessante que os dirigentes religiosos, eles, especialmente os das maiores religiões, eles tenham a sua opinião política, administrativa. Eu acredito que é importante um padre que tenha um posicionamento social na comunidade, no seu rebanho, na paróquia onde está ali, exercendo suas funções sacerdotais. Eu, particularmente, acredito que tem relevância e repercute, como está repercutindo na comunidade, a situação do padre que criticou a administração. É um direito e até um dever do sacerdote interagir nesse sentido. Por exemplo, quando ele fala da estrutura da saúde. A saúde é problema em qualquer cidade que a gente vá. Então, ali quando ele critica, minha irmã vai ao posto e não tem um atendimento adequado, eu acredito ser um direito do sacerdote expressar essa insatisfação, né? Eu lembro que nos anos 80 para final de 90, nós tivemos um padre muito combativo em Barra Velha, o padre Jorginho, né? Oksowski, inclusive o sobrenome polonês. Padre Jorginho, ainda aqui na região. Padre Jorginho era combativo, cobrava, lutou por um túnel que mais tarde Barra Velha conseguiu, que foi o túnel do bairro São Cristóvão, estava junto das lutas populares na comunidade Barra Velha. Isso faz diferença porque deixa, em tese, o rebanho menos, o mais próximo das demandas sociais. Então é um direito do sacerdote fazer aí o seu posicionamento. Mas, a partir disso, aí tem alguns problemas na fala do padre, porque primeiro ele diz que o prefeito quer laicizar o município. Ora, laicizar, no meu entendimento, é tornar laico. Tornar laico é obrigação do gestor, porque o gestor público tem princípios da administração e do direito que são obrigatoriamente, ele tem que seguir por lei. Um deles é o da impessoalidade. Ele não pode governar para um grupo. Ele não pode governar para evangélicos, por exemplo. Ele não pode governar para espíritas. Ele não pode governar para católicos, só para este grupo. Ele tem que governar para a sociedade como um todo, porque todos pagam impostos, inclusive ateus e agnósticos. Quem não tem religião, quem não acredita em Deus, também paga imposto, tem o mesmo direito. Então, quando o padre acusa o prefeito de querer laicizar o município, se o Liba está fazendo isso, laicizando, o Liba está certo, porque é o que a Constituição prevê. O que não impede de um apoio eventual, pontual, para ações da igreja, uma parceria da assistência social do município com uma ação social da igreja, uma parceria com a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, ou que seja, aqui em Penha a festa do Divino, em Barra Velha a festa do Divino, porque são festas com 200 anos de tradição, tem um perfil cultural, que recebem recursos porque captam visitantes, Senhor Bom Jesus de Araquari. Isso não impede a prefeitura de liberar o recurso devido a ser um patrimônio imaterial, uma festa, por exemplo, uma ação social, né, como falamos,
a igreja abrindo espaço para os alcoólicos anônimos, para as pastorais, e aí vem a prefeitura e participa em conjunto. São parcerias, o prefeito pode fazer. Agora ele não pode destinar para um grupo só. Depois o padre dá a intenção, dá a entender que ele está contra os shows dos 60 anos. Mas os shows por parte de uma prefeitura, de uma festa pública, eles também são uma prerrogativa do gestor, não é, Robert? Porque, por exemplo, se você tem uma festa anual, Oktoberfest, Festa do Pirão, Pissarraiá, o gestor contrata shows. Isso capta, em tese, visitantes para o município, investimento no turismo. Está lá na lei, o prefeito tem que investir em shows também. Aqui tem um limite, sim, claro, mas tem que investir. E aí tem na programação um show gospel. Será que foi isso que o padre não gostou? Será que o padre queria então que tivesse um show gospel e um show católico? Talvez. Porque ele não explicita isso. Ele só explicita um descontentamento. Mas se você começa a governar apenas para um grupo religioso, você vai ser questionado pelos demais, como o município de Penha, que sofre um processo na justiça de governos anteriores por conta de recursos para uma entidade evangélica. Penha foi processada. Então tem que ter todo o embasamento legal para o prefeito poder colocar um recurso público para uma instituição religiosa. E outra coisa, que aí eu divirjo do padre com todo respeito, Navegantes é uma cidade católica. Não, Navegantes é um ente do estado de Santa Catarina. Não tem religião oficial. A comunidade católica de Navegantes tem que ser respeitada. Tem a sua fé, o direito à sua fé pela Constituição. Navegantes tem uma rainha dentro da concepção católica, Nossa Senhora dos Navegantes. Mas o evangélico não precisa seguir. O espírita não precisa seguir. O budista não precisa seguir. Então dizer, porque nós temos uma rainha e somos a cidade católica. Não, padre, esse tempo acabou. Esse tempo já acabou. Padres católicos ao longo da história do Brasil contribuíram muito para o desenvolvimento das pequenas cidades. O padre, numa cidade, ele era, décadas e séculos atrás, e ainda é hoje, um protetor, um amigo, um orientador, um sacerdote, um pai, até o nome padre vem de pai, né? Um aconselhador, ele é um psicólogo, um médico, muitas vezes, assume essa função, mas ele não pode interferir na administração pública. Ele não pode dizer, não, tem que parar isso porque eu quero e a minha religião não gosta. Para, padre, não é assim. E agora o prefeito Liba, ponderado na sua fala, vai aguardar então se é posição da diocese, se não é. Chegou até nós a informação de que teria aí tirado o vídeo do ar e tal, mas enfim, depois que cai nas redes sociais não tem como, vira notícia, né? E você dê a sua opinião. O padre está certo? O padre está certo na sua fala? Expresse a sua opinião e pode divergir do Gilvan sem problema nenhum. O prefeito está certo? O padre deveria ter se posicionado contra os shows ou não? É da seara dele ou não? O padre está certo em criticar a estrutura da saúde de Navegantes? Sim ou não? Dê a sua opinião. Bom, o jornalismo da Rede Mar Azul, ele entrou em contato com a Diocese de Blumenau, né, sobre este assunto, o setor lá de comunicação responsável, né? Nós não tivemos ainda o retorno desta questão, né? E aí está o burburinho em Navegantes, o padre contra o prefeito contra o padre. A gente fala assim, mas claro, o prefeito reagindo à manifestação do padre, que acerta em alguns pontos, mas em outros é bem questionável aí a fala dele.